KD está de volta e a pergunta é: quantas estrelas o Nets precisam para serem campeões da NBA? Joel Embiid também voltou, num ritmo de MVP. E o Phoenix Suns assustou o Utah Jazz, mas na sequência perdeu para os Clippers. Isso é tudo que você precisa saber na NBA hoje, dia 9 de abril de 2021. We're going to Game 7, baby! Game 7! Game 7! Kevin Durant volta às quadras, na ausência de Harden, logicamente. E se não fosse pela falta de ritmo de jogo, seria basicamente como se ele não tivesse parado. Voltou muito bem na partida. Vamos pegar as estatísticas: 5 de 5 arremessos feitos. Desses, 2 foram de 3 pontos, 7 rebotes, 5 assistências e 1 toco. Agora, a pergunta que fica é a seguinte: na ausência de James Harden, os Nets vão conseguir manter o desempenho que colocaram eles em primeiro no leste sem ele em quadra, somente com KD e Kyrie? Isso é muito importante pelo seguinte: isso pode determinar quantas das 3 principais estrelas os Nets precisam ter em quadra para realmente serem candidatos ao título da NBA. O ritmo atual do time é um ritmo de campeão, mesmo com as dificuldades que eles têm na defesa. Se KD e Kyrie conseguirem manter este time rodando do jeito que está, eles são a minha aposta para o título, apesar de alguns discordarem. Hoje, o time tem Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden, LaMarcus Aldridge, Blake Griffin, Joe Harris, DeAndre Jordan e o Jeff Green como os principais jogadores da sua rotação. Eu ainda poderia incluir aqui o Luau Cabarrot, que vem jogando muito bem. Nenhum outro time na NBA tem tanto talento, seja no time titular ou no time reserva. Por isso, acompanhem os Nets nas próximas partidas, principalmente nessas em que Harden não estará em quadra. Outro assunto importante desse dia de hoje é que saiu aí a escada para o MVP, que sai semanalmente, e vamos falar bem rapidinho dos 3 primeiros. O primeiro deles aqui é Nikola Jokic. O Jokic vem tendo um desempenho nessa temporada de 26,3 pontos por partida, 10,9 rebotes, 8,7 assistências e 1,5 roubos de bola por partida. Números muito próximos do que a gente já viu de MVP no passado, e ele vai entregar isso todos os jogos. Próximo de 30 pontos, 10 rebotes, próximo de 10 assistências. O que pode dificultar esse MVP do Jokic? O resto do time de Denver. Se Denver não chegar na primeira ou na segunda posição da Conferência Oeste, eu acho muito difícil que ele consiga ganhar esse prêmio de MVP. E até tá aí uma pesquisa para fazer. Quantos MVPs na história da NBA não tiveram o seu time não ficou nas 2 primeiras colocações da conferência no final da temporada regular? Mas agora, com a chegada do Aaron Gordon, esse time de Denver não perdeu desde então. Foram só vitórias. E a lineup titular vencendo Jamal Murray, Will Barton, Michael Porter ou Aaron Gordon ou Michael Porter, a ordem aí não muda em nada, e o Nikola Jokic lá de pivô. O segundo colocado aqui, que todo mundo fala que ele é injustiçado, ou não, a maioria das pessoas falam que ele é injustiçado, é Damian Lillard, 29 pontos, 4,3 rebotes e 7,7 assistências. O cenário do Lillard é muito parecido com o de Jokic e com um elenco de apoio, na minha opinião, pior. Se os Blazers não chegarem no topo do Oeste, Lillard também está fora dessa briga de MVP. Covington vai ter que ajudar, CJ McCollum, Nurkic, Carmelo Anthony, e sinceramente o Jokic tem mais ajuda do que Damian Lillard. Mas o motivo principal desse assunto aqui hoje é Joel Embiid, que voltou com uma proteção gigante no joelho, e se o joelho dele deixar, para mim ele é o que mais tem chances de ser MVP nessa temporada. O desempenho dele vem sendo de 29,9 pontos, 11,2 rebotes, 3,2 assistências, 1,4 tocos e 1,1
roubada de bola por partida. Por que eu acho que o Embiid é o maior candidato a ser MVP? É muito improvável que o 76ers não fique em primeiro ou em segundo no leste. A não ser por alguma lesão muito grave dos principais jogadores ali, sendo Ben Simmons e talvez Tobias Harris. Seth Curry também botaria nessa lista, tem sido muito importante para o time. E o Embiid voltou da lesão, mesmo com aquela armadura no joelho, exatamente no mesmo nível que ele estava antes da lesão. Logicamente o primeiro jogo já foi um pouquinho mais lento contra os Wolves, e contra os Celtics ele já fez 32 pontos, um desempenho exatamente igual do que ele vinha tendo antes. Mas tem um outro fator aqui. Ele declarou também que um dos objetivos dele é ser considerado o jogador defensivo do ano. Então, se ele já é bom no ataque e está querendo defender, o meu voto é dele. Uma última menção aqui. James Harden, para mim, não está sendo falado, mas tem uma chance grande, voltando da lesão aí para os últimos jogos, se ele jogar muito bem, aparecer na votação, aparecer bem e levando esse título de MVP de 2021. Outro ponto importante, Vitor Oladipo, um lance meio bobo, foi dar uma enterrada, lesionou o joelho, sentiu uma dorzinha, saiu do jogo. E por que eu trouxe esse assunto aqui hoje? Minha opinião, a contratação do Oladipo por parte pelo Miami antes do fim da temporada foi exatamente para entender como está a saúde dele, como que está o corpo dele. Por quê? Ele não quer um contrato baixo. E se você não tem um jogador saudável, você não vai pagar muito por ele. Pat Riley, ele não faz troca onde ele não ganha troca. Eu até, se alguém tiver alguma troca do Pat Riley que ele perdeu, coloca aí nos comentários que eu realmente quero descobrir qual foi. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais o Oladipo se machucar daqui até o fim da temporada, menores são as chances dele renovar com o Heat para a temporada seguinte. Outro ponto importante, Giannis ficou fora aí nas últimas partidas e o time dos Bucks perdeu as duas últimas sem ele. Qual que é o motivo de preocupação? E aí é o que os Nets têm, que os Bucks não têm. O Giannis faz muita falta, mas muita falta para esse time. E fica cada vez mais claro que se ele se lesionar em uma das séries importantes nos playoffs, a chance dos Bucks ficarem de fora de uma final de conferência e final da NBA é muito, mais muito grande. Mesmo com ele já vai ser difícil, sem ele vai ser muito pior. No caso dos Nets, tu tem 3 grandes estrelas e provavelmente uma não fará tanta falta assim. Inclusive, uma das derrotas do time de Milwaukee foi para o Golden State Warriors, que é perigoso porque tem Stephen Curry, mas é um time que não vem vindo bem nessa temporada. E agora o último assunto de hoje é o Phoenix Suns, que eu acreditei que poderia acabar essa semana na mesma posição, empatado com o Utah Jazz, mas decepcionou ontem contra o Los Angeles Clippers. E aqui a gente tem 3 pontos a destacar. Primeiro, DeAndre Ayton desempenhou muito bem contra Gobert no jogo contra o Utah Jazz. E isso é extremamente importante para as chances do Phoenix Suns conseguirem ser campeões da conferência. O Ayton é o fiel da balança. A gente sabe que o Devin Booker vai entregar e sabe o que o Chris Paul vai entregar. Ayton é o terceiro cara que pode garantir ou prejudicar essas chances do Phoenix Suns serem campeões da conferência. Segundo ponto muito importante, nesse jogo dos Clippers, a defesa de perímetro funcionou muito e Devin Booker e Chris Paul desempenharam abaixo do que eles vinham desempenhando nos últimos jogos. Então, ponto para a defesa dos Clippers, que ela é elogiada e questionada várias vezes. E aí agora eu vou talvez morder a minha língua. Rajon Rondo foi peça chave para que o time mantivesse esse mesmo desempenho. Rondo fez lá os seus 15 pontos e 9 assistências e fez aquele trabalho de armador que os Clippers vinham procurando desde a off-season desse ano. Então, talvez esse ano a gente tenha um pouquinho mais do que playoff Rondo. Talvez tenha um fim de regular season Rondo. De olho nesses Clippers, porque se esse time se ajeitar,
com o Rajon Rondo ali, pode incomodar muito, mais muito, os times que estão na frente deles na classificação do Oeste. E agora, para o fim de semana, o que sugerimos para acompanhar? Primeiro, Lakers e Nets, amanhã à noite, exatamente para ver o seguinte: qual vai ser o desempenho de KD e Kyrie Irving sem James Harden, e entender um pouco melhor qual que é o nível de entrega desse time sem uma das estrelas. Já vimos que com Harden e Kyrie o time vai muito bem, tem as suas dificuldades defensivas, mas o ataque vem superando essas dificuldades defensivas. Mas como que essa dupla KD pós-lesão e Kyrie Irving vai desempenhar sem James Harden também é muito importante. E por último aqui, no domingo, Boston Celtics e Denver Nuggets, para entender o seguinte: esse time dos Nuggets vai continuar vencendo e realmente vai ser um time que vai brigar pelo topo do Oeste, que vai rivalizar pela primeira e pela segunda posição e colocar o Jokic numa briga de MVP. E também para entender se os Celtics vão conseguir corrigir o seu problema de garrafão com o Williams jogando no lugar de Daniel Theis, que também já não vinha entregando. Essa semana também Jason Tatum foi questionado por Kendrick Perkins, e agora ele tem um contrato milionário e ele tem que jogar muito melhor do que ele está jogando. Esse time do Celtics está procurando se encontrar já há algum tempo e não tem se encontrado, e os Nuggets estão aí se preparando por uma corrida de fim de temporada para garantir a primeira ou a segunda posição do Oeste. Então, pessoal, é isso por hoje. Nós ficamos por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e diariamente nós postamos vídeos, então ative todas as notificações. Um abraço e até mais.